Opa, galera, fala. Boa noite. Hoje a live é com um cara que eu admiro muito, o Henrique Altran. Então, assim que ele entrar, já vou. Assim que ele pedir a autorização aqui, já coloco ele. A gente vai trocar uma ideia, bater um papo hoje muito maneiro. Vamos lá. Fala, Hugo. E aí? Bem? Tranquilo? Tudo show de bola. Tá me escutando bem? Tô sim, você? Tudo show de bola. Tudo beleza. Então, perfeito, Que massa, beleza. cara. Prazer estar aqui conversando contigo, hein? Pô, o prazer é meu, admiro muito seu trabalho e Obrigado. gosto muito de olhar seu tipo de estudo, a forma que você comenta sobre eles, que o seu estilo de vida que você defende é muito parecido com o meu. E quando a gente Massa. você estudo ali, sabe, pra galera poder ver, explica de uma forma fácil e lúcida, pô, acho que é tudo que a gente precisa realmente para mudar esse cenário de saúde do Brasil, né? Então, assim, muito obrigado no meu nome, no nome de todo mundo, que realmente seu conteúdo tem muito valor. Que legal, cara. Que legal. Fico muito feliz. Fico muito feliz. Eu acho que a gente precisa de mais pessoas assim que nem a gente, né? Que questionem o status quo para ver se a gente consegue elevar o nível do debate, né? O que eu observo muito é que as pessoas não se questionam, nem questionam a si mesmas e nem questionam a sociedade, o status quo e as autoridades. E isso aí a gente acaba ficando preso numa bolha, né? E sem perspectiva de progresso. Isso eu não acho legal de jeito nenhum. Por isso é que eu gosto sempre de questionar. Eu questiono até a mim mesmo, entendeu? Mas questionar é a melhor coisa que você pode fazer, né? Que você, quanto mais aprende, mais dúvida você tem, na verdade. Você fica Exatamente. isso aí. Mas sobre isso que você falou da gente não argumentar, eu vejo muito que é uma questão de que a gente nunca foi ensinado na escola, faculdade, sobre saúde, sobre alimentação, sobre saúde mental, sobre como é que a gente evoluiu e tudo mais. Então, Verdade. acaba que as pessoas não são educadas a pensarem sobre isso. E aí vira algo que é o que meu médico falou, meu nutricionista falou, e você não sabe de nada, na verdade, né? Fica perdido. E há também, além de tudo isso que você falou, há também a questão de as pessoas colocarem muito a responsabilidade que era para ser pessoal em cima de outra pessoa, entendeu? Transferir essa responsabilidade. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, nessa questão, é o meu médico que sabe, é o meu médico que passa o remédio, é o meu médico que fala. Você está se colocando, está colocando a sua saúde, está colocando a sua vida na mão de uma outra pessoa e não está trazendo essa responsabilidade para si. E aí você acaba assumindo uma postura que a nomenclatura até ajuda, né? Uma postura de paciente, de passivo. Então você é passivo na consulta, você é passivo na hora que o médico vai conversar com você, você não questiona. Existe uma tendência natural de você respeitar uma autoridade, mesmo que essa autoridade não esteja falando uma coisa coerente, né? Então, Sim. é aquele exemplo claro daquela pessoa que começa, por exemplo, a fazer um low carb, um cetogênico, ou começa a fazer jejum, de repente melhora tudo na saúde, mas aí o médico falou que ela vai morrer por conta do jejum e de repente ela esquece toda a bagagem de doença que ela tinha, né? E acredita naquilo que o médico está falando e o médico simplesmente, né, tem essa característica. Então, eu acho que tem muito dessa questão de transferência de responsabilidade também. Sim, eu acredito muito nisso e é bem complicado, né? Porque uma vez eu ouvi um amigo meu falando o seguinte: eu nunca daria meu dinheiro para alguém cuidar sem que eu soubesse de nada que ele estivesse fazendo, nem nada. E só que a saúde, as pessoas fazem isso diariamente, é super comum isso, né? Ah, não, Exatamente. ele falou, então tá certo. Mas se ela for em outro médico, outro nutricionista, outro agente da saúde, pode ser que a opinião seja completamente diferente. E aí fica perdido, não sabe o que faz, não sabe o que é correto, enfim. E aí entra nessa É complicação. claro que isso passa por aquilo que você falou, que é essa questão da formação, né? A gente realmente a gente está num país que não tem uma formação legal desde as bases, né? Então tudo que a gente não há um aprendizado concreto em relação a isso.
né? E por conta disso, fica difícil, às vezes, você entender, ler um texto. É aquilo que... Eu esqueci o nome do blogueiro que falou isso, mas é um cara muito inteligente, que eu gosto muito, e diz que falta muita interpretação, falta só amor nas pessoas, falta muita interpretação de texto também, né? As pessoas Sim. leem uma frase, né? Outro dia eu estava vendo um meme que diz assim, vendo bolo de cenoura, pedidos até às 6h10. Aí tinha assim, perguntas comuns no século XX, no século XXI. Aí tinha, de que é o bolo? Tá entendendo? Pode entregar às 6h30? Sabe? Tá tudo escrito no anúncio, né? O cara fala todos os pontos, mas você simplesmente lê e não consegue interpretar. E eu tenho 2 filhos. Eu tenho um de 14 e tenho um de 8 anos de idade. E o de 14, que já está na 9ª série, né? Já está indo para o ensino médio no ano que vem, eu observo muito essa dificuldade, porque as pessoas, de repente, elas ficaram tão atordoadas com a quantidade enorme de informação que tem, que elas não sabem para onde olhar. É o tempo todo, informação Isso, super rápida, que muda constantemente, enfim. isso, exatamente. Então, ninguém consegue parar e se concentrar, né? E aí você vê uma geração que é tudo rápido demais, né? Infelizmente, é rápido para o lado contrário, né? Para o lado, vamos dizer assim, não vou dizer errado, mas para o lado que não seria o mais adequado, porque elas procuram informações rápidas, os vídeos de YouTube são cada vez mais rápidos, né? Essa nossa live aqui vai durar 1 hora e uma minoria de pessoas vai assistir, a maioria das pessoas vai parar nos 4, 5 minutos iniciais da live, né? Porque Aham, as pessoas querem coisa rápida, as pessoas querem consumir conteúdo rápido. Então, por conta sim. disso, não há concentração, né? Não há concentração, não há aprendizado. E sem aprendizado, sem concentração, meu amigo, é difícil de você conseguir mudar uma diretriz, mudar uma sociedade assim. É super verdade isso. Tua imagem deu uma travada aqui Cortado, para mim tá me ouvindo? agora. O seu som também travou, mas voltou? Pronto, voltamos. E isso é verdade. Outro dia eu tava vendo até um filme, era de terror e tudo mais, mas ela falava, a personagem ganhou de brinquedo uma bailarina da mãe, uma bailarina de brinquedo, sabe? Que apertava o botão, ela ficava girando e tocando uma música. E aí ela Aham. falava que a forma dela esquecer os problemas era olhar aquela bailarina por horas. E aí eu fiquei pensando, cara, isso é uma grande forma de meditação. E hoje Sim. em dia, a gente não consegue acalmar a mente de forma nenhuma, porque o tempo todo, ou eu tô no celular, eu não tenho nenhum momento de calma. É celular, é internet, é trabalho, aí eu quero sair com os meus amigos, já penso o que eu vou fazer no fim de semana, aí tenho que me preocupar com dinheiro, com saúde, pandemia, enfim, vira um caos mental que você nunca consegue se concentrar, estudar e fazer o melhor para você, porque você tá com a mente muito acelerada o tempo todo. Tem um filósofo de negócios que eu acompanho, ele já é falecido, mas ele é muito bom, chama Jim Rohn, e ele dizia, você deve desenvolver a habilidade de estar aonde você está realmente, né? Ou seja, se eu estou aqui fazendo essa live com você, eu tenho que estar aqui não só fisicamente, né? Você está me vendo, mas eu tenho que estar me concentrado, eu tenho que estar aqui nesse momento. E não, de repente, aqui, mas pensando noutra coisa, né? Que é muito comum. As pessoas estão no trabalho pensando, quando voltarem para casa, como vai ser a comida, ou a diversão, ou qualquer outra coisa. E quando estão se divertindo, estão preocupadas com o trabalho, né? Então, as pessoas, elas realmente nunca aproveitam, nunca estão no momento presente. Elas estão sempre pensando o que vai acontecer no futuro. E aí, a gente vê hoje, com toda essa pandemia que a gente tem, a quantidade de receitas de prescrição de remédios para ansiedade, né, os ansiolíticos, cresceu mais de 40%. É impressionante. É impressionante. É. Deixa eu te perguntar, você defende um estilo de vida bem parecido com o meu, assim. Como é que é o seu dia a dia? Como é que você começa o seu dia? E é lógico, trabalho, com a sua família, tudo mais, educação. Uhum. Mas como é que você organiza seu dia para o máximo da sua saúde, da sua performance, como a sua alimentação? Como é que você começa? Show, beleza. Antes, deixa eu mandar um oi para minha namorada que acabou de entrar aí, a chefe Gabriela Carvalho. Oi, gatinha, tô por Bom, aqui, hein? então, Cara, é assim, vamos falar pré-pandemia, né? Porque durante a pandemia a coisa mudou um pouquinho, mas a gente pode falar também do que está acontecendo, né? Antes de começar toda essa história de quarentena e essa coisa toda, a minha divisão de tempo era uma divisão
bem prática. Eu procuro, pela manhã, eu procuro cuidar mais de mim, e à tarde eu procuro cuidar mais dos meus afazeres de trabalho, meus afazeres profissionais, né? Então, eu sou... Cuidar de mim é Como? muito maneiro de cortar, mas essa questão de cuidar de si, né? É uma coisa que hoje em dia não existe. Você não tem tempo para você. Isso, exatamente. Então eu procuro fazer meditação, atividade física, tudo isso eu procuro fazer de manhã, ou não vamos dizer de manhã, vamos dizer antes do almoço, né? Que é para Aham. poder. Na realidade, não é bem, eu não usaria bem a expressão cuidar de mim, eu usaria me livrar logo. Porque tem determinadas coisas que não são tão prazerosas assim. Eu adoro puxar ferro, certo? Eu gosto de ir para Aham. academia e tudo mais. Mas também tem aquele dia que não dá vontade de você ficar na cama, dá vontade. Você tem os altos e baixos, ninguém aqui Lógico. é perfeito. Então, naquele dia, por conta do hábito, né, de sempre treinar de manhã e tudo mais, então eu me livro logo, eu já fico mais tranquilo em relação a isso aí. Né? Eu sou Já acadêmico de. já tô cuidando de mim ali, já matei a Isso, obrigação. exatamente. Já matei essa parte porque é assim, eu considero uma obrigação, entendeu? Eu não considero uma eu considero uma obrigação, mas para mim já virou prazer. Vamos usar essa palavra. Porque se eu não for, né, a Gabi sabe disso, se eu não for, eu fico enjoado o dia todinho. Ou fico enjoado 2 dias, entendeu? Então eu tenho que treinar, tenho que levantar meu ferro, tenho que pegar sol. Esse tipo de coisa é importante para o meu desenvolvimento. Virou uma necessidade fisiológica, igual ir ao banheiro fazer o número 1 e o número 2. Né? Então, Aham. pela manhã eu faço meditação, procuro ir para academia e vou para a universidade, que eu sou acadêmico de nutrição ainda, né? Hum. E aí, quando eu volto, depois do almoço, eu cuido da questão mais profissional. Né? Então, seria o quê? Seriam as minhas consultorias, seria a questão do estudo, né? A questão do Instagram, que eu encaro profissionalmente, que esse é um outro papo que a gente pode ter de repente, que eu vejo muitas das pessoas que estão em processo de formação não encaram a sua vida social nas mídias sociais de forma profissional. E aí Nossa. eles deixam para serem profissionais depois que se formar. E aí já pode ser Sim, muito tarde. Tá entendendo? Então eu procuro exatamente. encarar o Instagram dessa forma. Então tem um canal no YouTube, tem um podcast, tem um canal no Telegram, tem o Instagram. Então tudo isso eu faço de forma no período da tarde, né? Então eu divido o meu dia basicamente assim. Na pandemia mudou muito pouco. A única coisa que mudou mais foi que eu aumentei o tempo de dedicação às atividades profissionais e ao estudo. Porque de manhã eu estaria na faculdade, eu não tenho mais tempo de deslocamento, as aulas são online. Então, na prática, eu continuo assistindo aula e continuo fazendo mais ou menos a mesma coisa, né? E o que incrementou foi o período noturno, né? Que agora a gente tem a possibilidade de estar fazendo essas lives. Por exemplo, essa semana eu tenho 3 lives comigo, né? E uma que é do meu canal, tem essa com você hoje, tem uma na sexta-feira e tem a live da Gabi, que acontece toda terça-feira, que é o Papo de Chefe, que eu participo por compromisso e obrigação, né? Lógico, até porque como eu ajudo na questão nutricional, todos os pratos e as receitas que ela faz, eu faço a tabela nutricional e tudo mais. Então, estou sempre conversando com ela, e conversando com os chefes e pegando novas ideias, entendeu? Então, é Que mais ou menos maneiro assim que isso. eu divido. Bom, sobre esse seu trabalho com a Gabi, sua namorada, é muito interessante porque tem essa perspectiva de que comida ruim é gostosa e a comida boa é ruim. Né? Você pensar, McDonald's é gostoso, mas faz mal. Coca-Cola é Aham. gostoso, mas faz mal. E aí, sei lá, brócolis é ruim e faz bem. E quando você experimenta e aprende a comer, cara, é delicioso. Minha mulher, minha esposa, ela é chefe de cozinha, formada, não Ah, é? Que atua. legal. Aham. A gente pode depois Legal. trocar uma ideia, enfim, Massa. e ela me ajudou muito a ver a forma de cozinhar e de preparar um alimento e muda tudo. Assim, muda completamente tudo. Em vez de ficar prato simples, você consegue fazer uma coisa muito gostosa, também simples, com poucos incrementos, assim. É verdade. As pessoas que têm essa formação em gastronomia, elas conseguem pegar um omelete e transformar num prato que fica fantástico, né? Eu não sei eu não sei não sei como é a arte que elas aprendem na faculdade. Eu acho que tem muito do sentimento, porque eu encaro a atividade de gastronomia. Eu acho que a gastronomia e a nutrição elas se complementam nesse sentido, porque a nutrição ela é mais técnica, ela é mais fria, tá entendendo? Enquanto que a gastronomia ela é arte, ela é coração. Né? Então, quando Aham. você junta as duas coisas, tem um negócio, tem uma coisa muito legal. Né? Eu acho muito interessante isso aí. E eles transformam. Pô,
Eu comecei a assistir ontem, fui inventar de assistir com ela um MasterChef, e aí fiquei viciado em assistir esse negócio de MasterChef, porque eu vejo os caras fazendo aquelas comidas lindas, maravilhosas, entendeu? É muito legal mesmo. Nossa, é incrível. Eu também amo MasterChef. Uma vez eu comecei a ver e, assim, não conseguia parar, porque você quer ver que ele faz com a comida e realmente é É, mágico. É mágico. é É. mágico. E assim, essa semana passada eu postei, essa semana passada foi, fiz um post que gerou até uma certa polêmica, e esse post gerou uma live que a gente vai discutir sobre esse assunto na sexta-feira, que foi o post onde eu coloquei que o nutricionista era uma profissão desnecessária. Né? E aí eu Nossa. discorri sobre esse, foi assim, bem polêmico, porque eu sou acadêmico de nutrição, né? O pessoal Aham. pode achar que eu estou dando um tiro no meu próprio pé. E aí a Letícia, Nutri Letícia, ela está até aqui. Oi, Letícia, tudo bom? Ela fez um post com um contraponto, né? E aí a gente bateu um papo e a gente vai fazer um debate sobre isso na sexta-feira, né? Mas é Aham. interessante porque se a gente parar para pensar, cara, a forma como a gente se alimenta hoje, ela foi tão modificada pela indústria, né? Por forças externas a gente, que a gente perdeu o contato com a nossa essência, né? A gente Exato. não sabe, né? A gente não sabe. Pô, você vê um prato de dieta mediterrânea, que é uma coisa que teoricamente deveria todo mundo conhecer. Mas aí eu estou relendo agora aquele livro Gordura Sem Medo da Nina Teicholz, e cara, e dieta mediterrânea que a gente conhece aqui não é dieta mediterrânea, é invenção da indústria para vender azeite de oliva, tá entendendo? Então, quer dizer, a gente fica à mercê de muita coisa, de mídia e essa coisa toda. E nessa época de pandemia, então, a gente está à mercê realmente de mídia e de notícias que a gente não sabe de onde vem, né? Nossa, muito. Agora é a hora que a gente tem que se concentrar em si mesmo e tentar entender sobre saúde, porque se não for agora, sabe, não vai ser nunca. Porque em um momento que tem uma pandemia acontecendo, onde os principais prejudicados são pessoas mais velhas e com problemas de saúde, inflamação, aí vai diabetes, enfim, vai um monte de obesidade. Aí você pensa, se você não mudar agora, você não vai mudar nunca, sabe? Acho que Exatamente. cada um tem uma fase, cada um tem um momento, enfim, mas eu entendo que é individual isso, mas você deveria tentar partir do princípio de que o mundo está doente agora e que as maiores consequências é de alimentação, é de sedentarismo, é de não cuidar de si, é de sempre olhar pro jogar a culpa para outra pessoa, né? Então é aquilo que é É, responsabilidade. é verdade. Essa pandemia ela veio para abrir os olhos para muita coisa, tá entendendo, Hugo? Esse ponto que você falou aí talvez seja o mais importante de todos. Porque se a gente parar para pensar, cara, por que esse vírus, um vírus relativamente simples, um vírus de uma taxa de mortalidade relativamente baixa, né? Por que esse vírus está matando tanto e está gerando tanto problema? Não é por conta dele em si, né? Uhum. Teve até agora recentemente o doutor James de Nicolantonio, ele fez uma publicação que foi assim: ninguém vai botar numa atestado de óbito assim, morreu por conta de síndrome metabólica adquirida devido a uma má alimentação rica em alimentos ultraprocessados. Mais fácil botar Covid-19, mais fácil, tá entendendo? Então a gente Sim. o que acaba acontecendo é que a mídia e toda essa estrutura que a gente luta contra, ou que a gente luta pelo menos para mudar, né? No caso aí da pandemia, a gente tem aí obesidade, síndrome metabólica, resistência à insulina, vitamina D, né? De níveis baixos de vitamina D, se revelando como fatores de risco que matam e já matavam muito mais do que esse vírus, que é um vírusinho besta. Tá entendendo? Eu te Sim. digo isso porque eu tenho casos de pessoas que tiveram Covid próximo a mim que só descobriram porque fizeram o teste. E não estou falando aqui de gente jovem, assim que nem você, ou que nem eu, me considerando jovem aqui, eu tenho 45 já, mas ainda não posso ser considerado idoso, né? Mas assim, os pais da Gabi, por exemplo, tiveram Covid e testaram positivo e realmente foi uma gripezinha. Você está entendendo? Então, quer dizer, pô, por que a gente está tão preocupado com esse vírus se a gente tem problemas muito maiores? Eu sei que essa é uma opinião polêmica e uma vida é uma vida, a gente não pode. Isso nunca vai deixar de ser um problema, uma questão
importante, né, de mortalidade e tudo mais, porque quando você perde uma pessoa próxima a você é realmente uma coisa muito chata e muito triste. Mas, pô, o cara tinha excesso de peso, o cara tava ferrado de saúde, e aí pegou um vírusinho e faleceu, e a gente tá botando a culpa no vírus, e as vendas de fast food estão lá em cima, porque tá todo mundo confinado, usando comida como forma de recompensa, como forma de conforto, né? A venda de ansiolíticos, como a gente já mencionou, a venda de bebidas alcoólicas aumentou exageradamente também, né? E Aham. aí, junta com essas lives de cantores que está acontecendo praticamente todo dia, você tem uma live de cantor, e aí é Aí motivo para é... beber todo dia. Né? Aham. Aí, porra, você fica, cara, será que a gente vai conseguir sair dessa pandemia melhor do que o que entrou realmente? Eu não sei, eu fico olhando para toda essa situação e fico preocupado. Fico preocupado. Assim, não me preocupo tanto, porque senão vai liberar muito cortisol, mas a gente fica se questionando, né? Sim, e é polêmico, eu concordo com você, mas eu tenho a mesma opinião e acredito que justamente no momento como esse a gente tem que mudar, sabe? É. É para ver que, assim, infelizmente a culpa foi nossa do vírus matar tanta gente, ser tão poderoso, porque o vírus não é isso tudo, sabe? Então, Não é o e ebola, né, cara? Não é o é, ebola. Pô, porque o ebola mata 80%. Quer dizer, você pegar ebola, pode deitar na sua cama e dizer, ok, eu vou embora. Porque é 80% que mata. Tá sim, entendendo? exato. O Covid mata 0,05% das pessoas que são diagnosticadas e que pegam. Então, quer dizer, e essa taxa é uma taxa que é super estimada, porque nem todo mundo está sendo testado. Então, Aham. né, realmente é uma gripezinha. Agora, é óbvio, a gente tem que entender que a gente não quer que ninguém morra, claro que não. Mas a gente tem que também entender que se a gente não tomar precauções agora, e de acordo com as perspectivas, a melhor forma de fazer isso é cuidar da alimentação, ter uma boa alimentação agora, começar os exercícios físicos, começar a se expor ao sol, para mudar essa realidade, quando você sair da pandemia, você sai melhor do que entrou. Esse é meu lema hoje, entendeu? Eu fico dizendo o tempo Aham. todo, eu tenho que sair dessa pandemia melhor do que eu entrei, mentalmente e fisicamente. Espiritualmente, com certeza. Inclusive, Isso. fazendo 20 dias em jejum, hoje é o oitavo. E uma das coisas que eu fiz esse jejum tão longo foi por uma questão espiritual mesmo, de autodisciplina que eu tava precisando, porque no início da pandemia ali era pra eu estar morando em Bali, era pra eu ter casado, no papel acabou a gente não casando, enfim. Tive algumas mudanças de rumo e aí aquilo me afetou. E aí eu perdi um pouco da disciplina que eu tava, com a alimentação, com o exercício, com o estilo de vida. Aham. E aí eu falei, cara, a melhor forma de eu voltar para essa disciplina que deveria ser seguida a vida toda, sabe? É lógico que a gente passa por altos e baixos, era com jejum. Claro. E aí eu comecei a jejuar, aí voltei o jejum, voltei. Eu falei, cara, agora é a hora. Vou fazer um jejum longo, eu gosto de fazer um jejum longo por ano, então 15 dias, 30 dias. E aí eu falei, essa é a hora, a disciplina tá precisando, preciso limpar meu corpo e vamos embora. E é o Então melhor foi detox que tem, né? O pessoal exatamente. fica falando de suco detox e de shot detox e essas coisas todas, mas na realidade esses sucos e essas modinhas é só intox. Detox mesmo é jejum, né? Jejum, água, tá resolvido para você se desintoxicar, né? Exatamente, perfeito. Eu vi Perfeito. uma pergunta aqui, Hugo, foi do Egberto. Ele estava perguntando o nome do livro que eu tinha citado. O nome do livro, Egberto, é Gordura Sem Medo, da Nina Teicholz. Deixa eu escrever aqui o título dele. Mas vamos lá, cara, Inclusive, tu tá no 18º dia do jejum. tô. Que louco, Vou, hein? vou fazer 20. Ano passado eu fiz um de 30. Esse ano foi um pouco menor de 20. Mas assim, é um sentimento muito bom. Inclusive, quem quiser, dia 8/6 agora, vou fazer uma masterclass exclusiva falando sobre jejum, sobre os 4 fatores de sucesso para perda de peso. Vou falar sobre o que a indústria alimentícia esconde de você. Então, quem quiser, vem no direct, o link da bio, só se cadastrar. Mas eu tô fazendo aí 18 dias em jejum, 20, né? Tô no 18º. E te falar que parece até que você tá drogado, sabe? Tem
aquele senso comum que você vai ficar fraco, vai passar mal. Mas, assim, realmente, foi uma luta, foi muito mais difícil esse jejum do que o outro de 30 dias, justamente por essa disciplina que eu estava muito perdido, com a mente muito Certo. ativa. Então, assim, os primeiros dias eu senti bem mais, sabe? Inclusive, tipo, eu tive muita vontade de comer no quarto, no quinto dia, que normalmente isso não acontece. Uhum. E, assim, clareza mental absurda, produtividade absurda. É muito bom, assim, é realmente desintoxicando o corpo. É impressionante. Legal, legal. E o que é que tu, vou mudar um pouquinho, em vez de você me perguntar, eu vou te perguntar, porque eu nunca fiz um jejum tão longo, né? Eu já fiz no máximo 24 horas, que Aham. comparado com 30 dias, não é nada, né? Mas me fala, É bem durante esse período, qual é a tua ingestão? Tua ingestão, você não tem ingestão calórica, né? Você tem só ingestão hídrica, é isso? é, Na verdade, no jejum de 30 dias foi sem caloria nenhuma. Foi apenas água, chá e café, tá? Sem açúcar, sem adoçante, nem nada. Foi só água, Certo. nem multivitamínico. Algum tipo de eletrólito você repôs? Tipo Não, então, sais, nada. essas Nem coisas? Nada. multivitamínico. Sal, eu botava sal de cozinha embaixo da língua frequentemente. Assim, ou todo dia, às vezes 2 vezes por dia, eu acabava botando sal. Mas não tinha potássio, não tinha magnésio, nem nada. Era Certo, só o sal. certo. Foi a minha primeira experiência de jejum longo. Foi incrível, assim, foi maravilhoso. Nos últimos dias eu senti um pouco de ansiedade por querer voltar a comer, então Uhum, isso uhum. aconteceu. E assim, a questão do eletrólitos não me preocupava tanto, porque eu vi alguns estudos até que o Jason Fung apresentou, que os eletrólitos abaixam e depois estabilizam e se mantêm estáveis por um longo período de tempo. E aí isso estava tranquilo, apesar de nesse eu estar consumindo caldo de ossos, que acho Certo. que ajudou nessa questão de vitamina também. Uhum. E o multivitamínico me preocupou um pouco. Eu fiz exame de sangue pré e pós, tá? Ah, Então, certo. assim, meu exame estava perfeito, não tinha nada, insulina lá embaixo, enfim, tudo normal. Só que eu fiquei com medo da questão multivitamínica, já que eu não estava consumindo nada, fiquei 30 dias, eu treinei todos os dias CrossFit, era um treino pesado, então Aham. eu fiquei preocupado com isso. Nesse, a diferença foi sal embaixo da língua, normal, cloreto de magnésio antes de dormir Certo. e caldo de ossos a cada 48, 72 horas. Então tinha Certo. essa questão calórica, não muito, mas acaba sendo. E É, eu tomava um multivitamínico umas 2 vezes por semana. Era o que eu fazia. certo. Mas assim, de boa, aquela tradicional, você sentiu fome nos primeiros dias, depois a coisa desaparece mesmo. Impressionante. A fome, assim, passa. Eu faço jejum há 9 anos, né? Faço bem frequentemente, assim, Putz, já todo dia eu faz, já jejum. faz tempo, né? Já faz tempo. Já, inclusive, eu era adolescente, né, quando eu comecei a estudar sobre jejum e tudo mais, e sofri um grande preconceito da família, enfim, de tudo que você imaginar. Eu até contei essa história já em outra live, que minha mãe não queria, pedia para conversar com o médico, só que eu sempre perdia, né? Não tinha como. Um adolescente que lê um livro É, e não vai. Então, assim, hoje em dia mudou muito essa questão, as pessoas já estão curiosas, já estão querendo saber um pouco mais sobre jejum. E verdade. aquele estudo que saiu ano passado, em dezembro, né, no Natal, dia 24 de dezembro, que Foi era um do presente, né? inglês. Para quem, né? Foi no New England, né? Foi um presente de Natal aquilo ali. Muito, muito bom. Nossa, foi maravilhoso, porque ele desmistificou muita coisa, né? Falou que o jejum é benéfico. Então, hoje em dia eu costumo dizer que você pode não defender o método. Assim, você pode não gostar do método, defender comer várias vezes ao dia, enfim. Mas você falar que faz mal, você está desatualizado, sabe? Exatamente. Então, Exatamente. isso me deu muita força também, para poder falar sobre isso, as pessoas darem muito mais credibilidade, sem dúvida. É verdade. Tem uma pergunta aqui, Hugo, da Juliana. Ela está perguntando quem tem gastrite pode fazer jejum. Eu não vejo nenhum problema de por que não poderia. Né? Você tem alguma informação sobre isso? Eu costumo, assim, o que eu percebo com os alunos que eu tenho e tudo mais, são uma faca de dois gumes, tá? Normalmente a gastrite acontece muito por uma inflamação, né? Eu vejo muito, pelo menos aí Uhum. uns 80 dos casos, é uma inflamação. Se não for mais.
E aí o que acontece que eu percebo? O jejum é ótimo para diminuir a inflamação do seu corpo. Então ele diminui a inflamação e normalmente passa a gastrite muito rápido. O que eu percebo também é que por não ter nenhum tipo de alimento ali que poderia diminuir esse suco gástrico e essa acidez, às vezes no início a pessoa pode ficar sentindo um pouquinho mais. Mas fora Certo. isso, assim, de forma geral, eu vejo só melhorando. Até Inclusive, porque... Ah, pode continuar, desculpe. uma aluna minha, ela jejua hoje em dia por causa da gastrite. Ela realmente curou a gastrite dela e ela, sabe, tinha até, Legal. voltava. Então, Entendi. Até porque assim, o que acontece muitas vezes é que as pessoas elas acham que o estômago ele secreta ácido mesmo quando não há comida dentro dele. E a gente sabe que a secreção ácida ela vem através do estímulo da alimentação, ou do estímulo visual da alimentação para já preparar, ou a partir do momento que você engole algum alimento é que você tem secreção gástrica. Então, se você faz um jejum, sei lá, de 2, 3 dias, você não vai ter secreção gástrica quando você assim, não tá se alimentando. Né? Então, não há risco do perfeito. estômago se autodigerir porque você não está comendo. Porque isso é uma coisa que, cara, por incrível que pareça, isso é uma coisa que falam na faculdade, no ambiente de profissionais, tem gente que fala isso. Não, você tem que comer, porque se você não comer, o seu estômago vai ter problema, porque ele vai te produzir ácido. Pô, assim, o conhecimento de fisiologia, ele parece que ele fica no primeiro semestre, no segundo semestre da faculdade, tá entendendo? Depois Uhum. ele desaparece. Fisiologia e bioquímica, parece que de repente acontece um Passou tilt. a matéria, não precisa. Isso, não precisa mais, entendeu? Não precisa mais. É um negócio assim impressionante. É interessante, é interessante. Tem uma outra pergunta aqui que foi da Glaucia. Ela está perguntando o seguinte: sua glicose não dá queda com tantos dias de jejum? Essa pergunta ela é clássica, né? Ela remota É, exatamente essa questão da fisiologia e da bioquímica, né? Que é as pessoas achando que há que a gente precisa comer carboidrato, né? E o sim, carboidrato é o único macronutriente que não é essencial. Né? A gente tem exato. aminoácidos derivados das proteínas, que são essenciais. A gente tem gorduras, derivado ácidos graxos derivados das gorduras, que são essenciais. Mas a gente não tem nenhum carboidrato que seja essencial. Né? Exato. E é interessante porque quando a gente está na nutrição, a gente tem dois tipos de nutrientes. Você tem o nutriente natural e o nutriente essencial. E essa distinção, ela é um tanto quanto tem uma certa nuance por conta do público leigo, né? Porque essencial significa o quê? Na nutrição significa você precisa consumir na dieta, porque você não consegue produzir. E natural Sim. significa você não precisa consumir porque você produz. Mas para o Aham. público leigo, tanto os nutrientes ditos essenciais na faculdade, quanto os nutrientes naturais, eles são os dois essenciais, porque a gente precisa dos dois. Só que tem uns que a gente produz. Né? Então fica uma confusão um pouco, né? Fica um negócio meio confuso na cabeça das pessoas. Pessoal, assim, glicose, que é o carboidrato mais abundante que a gente tem na natureza, ele é fundamental para a minha vida, fundamental para a vida do Hugo. No entanto, a gente produz, então a gente precisa comer. Exatamente, Né? perfeito. Exatamente. O nosso corpo produz, né? Nosso próprio fígado produz, então a gente não precisa ter esse medo. Essa questão da hipoglicemia, eu acredito que aconteça também muito por mito, né? Esse mito é muito forte. E hoje a nossa alimentação, apesar de a gente não precisar consumir carboidrato, glicose, a nossa alimentação é muito forte em justamente alimentos cheios de carboidratos refinados, açúcar, farinha. E isso faz a nossa insulina estar alta o tempo todo. Então, se uma Exatamente. pessoa tem resistência à insulina, tem essa insulina alta o tempo todo, ela simplesmente para de comer por um tempo, talvez ela possa ter uma hipoglicemia porque a insulina está muito alta. A gente sabe que a insulina alta ela baixa a glicemia. Então, se ela está Exato. alta constantemente, se você não comer nada, está acostumado a comer o tempo todo, a sua glicemia pode baixar mais do que o normal. Mas assim, por isso que o jejum você começa devagar, começa com 12 horas, só avança se sentindo bem. É devagar, Aham. o ideal é uma alimentação antes, você fazer uma alimentação mais natural, que é longe de açúcar e farinhas, isso não veio com a gente, né? Exatamente. Então, Eu gosto de falar que o jejum ele é a sintonia fina da dieta, entendeu?
Sim. Você tá com aquela dieta estilo OMS, estilo diretrizes, 45 a 65% de carboidrato, e tenta fazer o Aham. jejum, é penoso, é sofrido, você vai passar fome, você vai ter hipoglicemia, você vai se tremer, né? Então, é uma Sim. experiência, não é agradável. Agora, você já está fazendo uma dieta low carb ou uma cetogênica. Fazer jejum é só uma questão de dizer assim, tô sem fome, não vou comer. É só isso. A diferença é só Sim. essa, não é verdade? Exatamente. É você não ser escravo da alimentação. Isso. A Rita está perguntando se faz exercício no período de jejum. Faz, claro que faz. Lógico que eu A faço. vida Normalmente. continua normal, só muda que você não come, né? Exato. Exatamente. Só isso. E é aquilo, se você não está sendo capaz de fazer exatamente a mesma coisa, é porque o seu jejum não tá bom, tá? Alguma coisa tá ruim. Porque você deveria ser capaz de fazer exercício, de trabalhar igual, de conversar, de fazer uma live 18 dias sem comer. Tudo isso é normal. Tá ouvindo Aí aí? eu Porque tava olhando aqui tá eu falhada a tava imagem. olhando aqui, tá tranquilo, eu tava olhando aqui para você, Hugo, eu acho que o jejum não tá lhe fazendo bem não. Você tá pálido, tá cansado, sem energia, viu? Também acho, também tô achando. Porque é interessante, né, cara? Tu tá 18 dias sem comer e assim, porque esse é um engano que muita gente comete e a gente vê pessoas boas, gente na internet que tem 500 mil seguidores e o cara é doutor, PhD, e comete esse erro. Ele vai falar mal do jejum e ele coloca uma foto das pessoas que passaram fome nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Cara, isso é o que eu Nossa, mais eu discuti. vejo. Eu fico, meu, Nossa, não é? Pô, vamos estudar um pouquinho, cara. Jejum é uma coisa, passar fome é outra. Eu estou alimentado, tenho uma dieta boa, eu resolvi fazer uma parada voluntária uhum, de comer. Eu vou quebrar o meu jejum de maneira coerente, correta, eu vou comer comida nutricionalmente densa, eu não estou preso num campo de concentração, comendo absolutamente nada, né, farinha, e aí eu entro é, num processo de passar fome depois de estar comendo só farinha, e depois que eu saio desse jejum de sei lá quantos dias, eu vou comer farinha de novo. O cara quer comparar isso com o jejum que você está fazendo, por exemplo. Pô, é muita inocência. Eu não sei se é inocência, se é ingenuidade ou é safadeza mesmo, sabe? Eu tive uma discussão, não foi briga nem nada, foi apenas discutida de pontos com uma doutora. Ela é nutricionista, doutora, e eu tenho uma amiga minha que ela tá pré-diabética. E ela come muito açúcar, alimentação horrível, ela trabalha à noite, então a DJ acaba virando noite, a gente sabe que também não é bom Aham. pelo hormonal. E aí ela me pediu ajuda, ela perguntou como é que eu faço e tudo mais. E aí eu falei, cara, diminui o açúcar, diminui o carboidrato refinado, não sei o que, não cai nenhuma outra coisa, isso é o certo a se fazer que vai te resolver. Passou um tempo, ela não conseguiu, não conseguia, não conseguia, não conseguia. Aí eu falei, eu não vou falar o nome dela, por que você Claro. não tenta fazer um jejum de 12, 14 horas, você aumenta um pouquinho de repente, porque o jejum vai baixar sua insulina porque você não está comendo nada. Tem chance de você ficar um pouco fraco no início, mas por isso faz curto. E aí ela foi e falou com essa amiga nutricionista, que é a doutora. E aí ela ficou ali dando a intermediação e tudo mais. E quando a gente conversou, ela me mandou a foto de uma criança completamente desnutrida da África, assim, que não tinha nem osso quase, sabe? Era assim. Aham, E aham. aí falou o mal do mundo. As pessoas ficam recomendando jejum quando pessoas estão passando fome. Aí eu falei, gente, mas eu nem tive resposta, sabe? Porque foi uma coisa assim que eu falei, não, então tá bom. Faz a dieta dela, não tem problema, eu só acho completamente diferente, tá? E aí é isso, porque eu não tenho o que discutir, sabe? Porque entra numa questão que é muito diferente, é totalmente diferente. Totalmente diferente. E assim, cara, o que acontece hoje, nos dias de hoje, a gente vive num mundo maravilhoso, tá entendendo? O mundo que a gente Ah, vive hoje, cara, outro dia eu tava conversando com o Cláudio Holanda, do Comida com Verdades, não sei se você acompanha ele, é um cara muito. não. E eu Mas eu tava conversando conheço, com mas. ele passada, conhece, né? Aí Ah, eu disse assim, cara, tu já imaginou se a gente tivesse passando por essa pandemia e a gente tivesse, eu tenho 45 anos, a gente tivesse na década de 80 preso dentro de casa com os 4 canais de TV que terminavam a programação meia-noite, sem internet?
A gente vive num Nossa, mundo maravilhoso, cara. A gente vive num sim. mundo maravilhoso. A gente conseguiu reduzir a taxa de mortalidade infantil, a gente conseguiu reduzir a fome no mundo, mas as pessoas elas não entendem que nós, acima de qualquer coisa, a gente também é animal. E na natureza Aham. sempre vão ter exemplares, indivíduos daquela determinada espécie que vão passar fome e sempre vai ter indivíduos daquela mesma espécie que vão ter um suprimento maior de comida. Aqueles que mais se adaptam vão conseguir sobreviver e vão conseguir passar para frente o seu material genético. Nós somos seres humanos. No nosso caso, a gente tem uma outra pressão evolutiva que atua aí, e isso é uma coisa que eu falo muitas vezes, e as pessoas não entendem porque falta essa formação evolutiva na área de saúde. Né? Eu tenho um background da área de biologia, por isso é que eu tenho uma certa facilidade com essa questão evolutiva. Mas um médico, nutricionista, o professor de educação física, o psicólogo, o fisioterapeuta não tem essa ideia. Né? Então eles veem Ah, problemas de forma muito pontual, eles não veem problema numa escala temporal. Mas se a gente parar para pensar, a gente segue as mesmas regras. A diferença é que a gente tem, além da questão biológica, a gente tem a questão econômica também. O dinheiro entra como um fator evolutivo, uma pressão evolutiva também. E aqui eu uhum. não tô querendo dizer que a gente deva deixar outras pessoas passarem fome ou que a gente deva. Não é isso que eu estou querendo levar em consideração. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é que hoje as pessoas elas têm uma fragilidade, tá entendendo? Uma falta de resiliência, uma moleza, sabe? Tão grande que eu fico pensando às vezes, pô, como é que pode a pessoa abrir a boca para dizer assim, é por isso que não dá para você recomendar, é o mal da humanidade, é que tem gente recomendando jejum quando tem gente passando fome. Meu, o que tem a ver uma coisa com a outra, cara? Tem gente passando Sim, fome, há má distribuição de renda e a gente pode fazer alguma coisa sobre isso? Pode. Mas o fato de eu não estar comendo, eu não estou jogando fora a comida, não. O que exatamente. tem a ver uma coisa com a outra? Eu tô preparando a comida, eu olho para a comida e digo assim, eu não vou comer porque estou em jejum, eu jogo fora? E aquela pessoa fica sem comer porque eu estou passando jejum? Porra, que faz? Cara, você tá entendendo? Não faz nenhum sentido, bicho. Não faz nenhum sentido. É uma falta de argumentos muito grande. Né? As pessoas não são educadas para serem boas argumentadoras. Né? E aí elas falam, se você tivesse feito um contraponto com essa pessoa, com certeza no final das contas ele ia acabar te atacando de alguma forma, né? Porque é mais fácil atacar o mensageiro do que tentar argumentar em cima da mensagem. Né? Então, putz, fazer o quê? É, e adorei essa sua questão de evolução, e é realmente isso. Toda Pois é, espécie tem anime, pois é. tem. Adorei esse ponto de vista. Gostei A muito. gente tem essa questão financeira, né, e essa questão social que a gente consegue, não é burlar, são outras pressões evolutivas que atuam, né, no nosso caso. A questão do dinheiro é uma questão muito, muito forte, né? Sei lá, até sei lá, 20 mil anos atrás ou 10 mil anos atrás, antes de existir o dinheiro ou existir troca, né? Nem o dinheiro, mas a questão da troca, mas antes de existir isso, as mulheres selecionavam os seus homens e os homens selecionavam as suas mulheres pela maior aptidão por reprodução. É assim que funciona, né? E hoje por conta dessa questão financeira, existe uma pressão nesse sentido também. Então, muitas vezes a mulher seleciona o homem não pela aptidão que ele tem de reprodução, né? Mas pela aptidão financeira que ele tem. E eu não estou falando aqui de mulher interesseira, não, mas é porque hoje o dinheiro leva você a ter a possibilidade de filhos que vão estudar em colégio melhor e tudo mais. Então tem tudo a ver. Tá? A gente precisa pensar amplamente para poder entender todo esse contexto. Né? Porque no final das contas a gente está aqui para reproduzir. Né? Aham. Pode parecer meio assim, sei lá, reducionista, pragmático demais, mas Mas se é a a base. gente, mas é a base. A gente está aqui para reproduzir, né? Para reproduzir que nossos descendentes tenham condições boas de vida. Então, se eu vou procurar uma mulher para a reprodução, eu quero uma mulher que de repente no mundo de hoje seja uma mulher independente, uma mulher que trabalhe, uma mulher que tenha a sua própria renda e que possa, ao mesmo tempo, nutrir o meu filho, né? De forma biológica também, né? E ao mesmo tempo ela Sim. procura em mim um cara que tenha força, que tenha ímpeto, que seja o caçador, né? Que vá para o trabalho, que traga o sustento para dentro de casa também, mas ao mesmo tempo
que tenha condições físicas interessantes, né? Então entra um jogo muito grande de coisa, e é óbvio que eu estou reduzindo isso de uma forma muito grande, mas isso acaba acontecendo realmente na escolha dos parceiros, né? É até subconsciente, você não controla, Exato, é algo exato, é exato. nosso instinto, né? E É, nosso instinto hoje em dia é muito apagado também. Então, para a exato. pessoa saber que é o instinto, putz, hoje em dia, eu, por exemplo, eu costumo falar, se você tivesse faltando algum tipo de nutriente, provavelmente, instintivamente, com o mundo de hoje, você iria atrás desse alimento para poder se nutrir. Só que hoje a gente não sabe isso. Por quê? Não é porque que a gente desaprendeu, é porque a gente tem tanta oferta, tanta coisa por cima do nosso instinto, que, pô, a gente não sabe, não tem como Exato, saber. exato. Então, O que acontece, e isso que você falou é muito interessante, porque a gente confunde tudo com fome hoje, né? Tudo é confundido com fome. Se você está feliz, você comemora, né? Se você está triste, você come porque o alimento conforta. Se você está ansioso, você come, né? Se você está com sede, você confunde com fome, né? Então tudo leva para a comida, porque o que acontece no ambiente alimentar que nós temos hoje, tem duas coisas que aconteceram. A primeira, a gente perdeu essa por conta de todos esses estímulos e tudo isso que você, como biohacker, sabe bem disso, né? Que é essa luz branca em excesso, que é a falta de sol, que é a falta do earthing, né? Que é colocar o pé no chão mesmo. Todas ah, essas condições antinaturais levaram a gente não tem essa, a gente tem o gênero Homo tem 300, o Homo sapiens, né, tem 300 mil anos, 250 mil anos no planeta, não deu tempo da gente ter, conseguir lidar com todas essas ondas eletromagnéticas e tudo isso que a gente está, né, que a gente tá vivendo tudo de hoje. uma hora para outra, né? Não foi nem Tudo. nesse meu ano, não foi rápido, não foi durante esse período, foi Não, há, exato. porra, tempo aí. Pois é, se a gente parar para pensar, cara, veja como o nosso mundo mudou nos últimos 20 anos. Sim, Né? A gente está em 2020. Né? No ano 2000, quanto tempo faz o ano 2000? 20 anos atrás, a gente ainda estava usando internet de escada. exatamente. Tá entendendo? A gente não tinha, no ano 2000 a gente não tinha Facebook, não tinha Instagram, tinha Mirk, que era uma coisa que não. Tá entendendo? Então, quer dizer, E nem isso, esse salto quântico que a gente deu, não só, aí vem a outra questão, né? A gente deu esse salto quântico e perdeu a noção, e a gente começou a ter muitos sentimentos, muita coisa mental que a gente não tinha antes. Se a gente ah, parar para pensar, por que um indivíduo, o que causava ansiedade no indivíduo primata, lá das cavernas? Era a proximidade do inimigo, era a proximidade do urso, era uma escassez alimentar muito prolongada. Hoje, uhum. tudo causa ansiedade. Tá entendendo? Então, a gente tem muito mais estímulo, tem muito mais coisa. E aí vem uma indústria alimentar, que é onde eu queria chegar, que é a minha praia, vem uma indústria alimentar e ela literalmente ela hackeia o teu cérebro, né? Porque Exato. ela As informações que ela passa, porque o marketing é tão forte, tão frequente, exatamente, você já exatamente. nasce que comer aquele tipo de alimento, comer frequentemente. Junto os mitos já vem também. Senão não É, pode treinar, não pode, enfim, você precisa comer de pré-treino. exato, exato. A gente não sabe, cara. Eu estava escutando o podcast do Paul Saladino hoje, e a gente não sabe até que ponto a gente está sendo manipulado por algum tipo, a gente está sofrendo o efeito de algum tipo de propaganda da indústria, e falando da indústria de uma maneira geral, né? Ah, Porque quando a gente pensa em afirmações do tipo, tem que comer de 3 em 3 horas, o café da manhã é a refeição mais importante do dia, né? Ou, por exemplo, a sua alimentação tem que ter carboidrato, porque se não tiver carboidrato vai faltar energia para o seu cérebro. Essas coisas estão tão sim. entranhadas dentro da mentalidade da grande maioria das pessoas que é impressionante como é difícil de tirar. Sim, esse, por exemplo, esse mito do carboidrato aí, e que se não consumisse carboidrato, o jejum ia fazer meu corpo queimar meu cérebro, eu recebi da doutora também. Ela, além, Foi, um dos né? argumentos era que meu corpo em jejum ia consumir todos os órgãos, inclusive o cérebro. É impressionante, cara, é impressionante. E assim, a indústria, como eu estava falando, a indústria ela hackeou
a nossa mente de tal forma, porque, veja bem, tudo que a gente for analisar, a gente tem que sempre analisar à luz da evolução, certo? Uhum. Então, imagine esse homem das cavernas e primata. Para você encontrar um doce, era uma coisa assim, Nossa. era um acontecimento extraordinário na vida daquela tribo. Tá entendendo? Eu tenho um amigo que ele é. Mina, se fosse mel, então tinha que lutar contra as abelhas. Caramba! Nossa, dificílimo, Exatamente. não era tão doce. Era muito Exatamente. diferente. Exatamente. As pessoas elas nem pensam nesses assuntos porque não tem essa questão na cabeça, entendeu? Porque eu tenho um amigo que ele é do exército e do exército ele também faz escotismo. E aí ele costuma levar Uhum. o pessoal para a selva, né, para fazer esses exercícios e tudo mais. Eu perguntei para ele, cara, tem fruta na selva? Tem fruta no natural? Ele disse, cara, quando a gente encontra, ninguém come, porque é horrível. Porque as frutas selvagens são assim. Então, quer dizer, para um homem primata de 25, 30 mil anos atrás, encontrar um doce era uma ocasião extraordinária. Se ele chegasse numa mangueira, por exemplo, encontrasse uma mangueira cheia de fruto maduro, ele ia sentar naquela sombra, ia quanta manga, meu amigo, que ele só ia parar quando tivesse torto de toda manga que ele comeu, né? Então, se ele encontrasse Uhum. uma colmeia, ele ia sair de lá todo pinicado de abelha, mas ele ia procurar o doce. Porque o doce era difícil de se encontrar. É uma coisa calórica e tem uma questão do armazenamento da energia que era muito difícil de acontecer. Então, esse doce era muito bem-vindo para preparar você para o período de escassez. Aí a gente vem, vamos fazer um fast forward aí para os nossos dias de hoje. 20, 30 mil anos depois, nós temos mel. A hora que você quiser, você vai no supermercado, você compra mel no litro. Né? Compra até Uhum. mel E você caro, que é pior ainda. Come a quantidade que quiser. Tem fruta na Uhum. quantidade que quiser, inclusive frutas que você nunca veria se você fosse um homem das cavernas. Né? Porque quando Sim. é que eu, por exemplo, aqui no Nordeste do Brasil, iria ver kiwi? Nunca. Exato. Nunca. Nunca. Nunca eu ia ver kiwi na minha vida. Eu ia viver e morrer, podia morrer com 200 anos de idade, eu não ia ver kiwi há 30 mil anos atrás, porque não existia kiwi aqui. Tem essa abundância. Aí o que é que a indústria faz? A indústria pega esse desejo natural por doce e joga isso dentro de dar a vontade de ficar cada vez mais comendo mais doce, né? Então ele hackeia o teu cérebro. Quando você pensa em gostosura, você não pensa num bife, você não pensa em ovo, você não pensa, sabe, em brócolis, você pensa num pacote de biscoito recheado, né? Sim. A primeira coisa que vem é um sorvete, é um Um bolo, sorvete, um bolo, né? As guloseimas vêm disso aí. E aí, ao redor disso, se cria esses mitos, entendeu? De que você precisa comer de 3 em 3 horas, de que criança feliz é criança que é come doce. É muito vantajoso ter isso na nossa cabeça, essa questão, porque a gente entra num processo que você luta contra a grande maioria que divulga totalmente o contrário. Exato, Então, é muito exato. vantajoso. Até pouco tempo atrás, na FDA, o salmão não era considerado saudável, enquanto o sucrilhos era, porque de acordo com a ordem de importância do que é saudável ou não, o sucrilhos tinha lá as vitaminas, não tinha gordura saturada. Aí você fica assim, brother, e a quantidade de açúcar bizarra que tem no sucrilhos, que tem até branco, né, em volta do floco de Exatamente. milho. Mas cara, isso é essa é uma questão bem atual. Lá na França, eles adotaram uma escala de rotulagem que vai do A ao E, eu esqueci o nome agora, já me lembro. É Nutri-Score o nome. Vai do A Aham, ao E, que é um verde escuro até um vermelho, certo? E aí tá. tem várias. Aí o que é isso aí? Se é um alimento pobre em açúcar, é um ponto Uhum. positivo, né? Se é um alimento pobre em gordura saturada, se é um alimento pobre em sódio, se é rico em vegetais, tem mais, são 6 características que dão esse Nutri-Score. E aí, por exemplo, Aham. o sucrilho lá é categoria A, verdinho. Porque ele tem baixo sódio, porque ele tem baixa gordura saturada. Cara, isso é hoje, 2020. Isso é o negócio mais louco que tem na face da Terra. Eu tenho um post sobre Sim. isso no meu Instagram. Ele tem baixo sódio, tem baixa gordura saturada, é de base vegetal. Esses hambúrguer vegano, hambúrguer do futuro, essas coisas, né? Sei. É categoria A, enquanto a carne
O hambúrguer feito de carne De normal, verdade, é um hambúrguer de verdade, o hambúrguer de verdade, o hambúrguer real, não fake, tem conceitos. Você tem noção? Tá entendendo? Então, quer dizer, é muito louco. E esse hackeio da indústria faz com que a gente tenha essa tendência natural a querer esse tipo de alimento, entendeu? Se a gente parar para pensar, tudo é engenheirado, é desenvolvido para isso. Né? A cor dos pacotes dos biscoitos, né? Se a gente parar para pensar, qual é a cor dos frutos maduros? tudo O fruto verde é verde, mas o fruto maduro ele é amarelo, ele é laranja, ele é vermelho. Pega o pacote de Doritos e vê quais são as cores que tem lá. Tá entendendo? exatamente. Então, é O corte, desenvolvido. Exato, é desenvolvido para isso, para você olhar para aquilo ali apela para o teu passado evolutivo. Tá entendendo? E aí, a composição daquele pacote de produto alimentício, que aquilo ali não pode ser chamado de alimento, né? A composição daquilo ali é uma composição que foi desenvolvida, né, que ele chama de bliss point, que é o ponto de bênção, o ponto de êxtase, né? Foi desenvolvido para você botar na boca e aquilo ali derrete em porções específicas da língua. Gente, isso tudo está descrito no livro Açúcar, Sal e Gordura, do Michael Moss. E tem um outro do Robert Lustig, mas esse não está traduzido para o português. Que fala exatamente sobre isso. E ele fala que é desenvolvido para quando o troço pousa na língua, ele dissolve de uma maneira específica que faz você querer comer mais. Eles têm uma versão, é impressionante, cara. É uma ciência que tem por trás disso, é um negócio assim assustador. Eles têm uma versão lá nos Estados Unidos, que é uma versão ultra apimentada, que a proporção e a posição dos tipos lá é Doritos a marca. O tipo dos chipzinhos que estão dentro do pacote, é feito um algoritmo para poder a proporção ser específica para você pegar na proporção exata para maximizar a vontade de comer. Alguns mais picantes, outros menos picantes. Cara, é um negócio assim assustador. É biohacking, ao contrário, né, da pior maneira possível. É impressionante, é impressionante. E as pessoas não fazem nem ideia disso. E aí vem falar que, na verdade, a indústria alimentícia não tem nada a ver com isso. Cara, como não, sabe? Tipo, tá só visando o lucro. E, enfim, e aí vai outro ponto, né? Tipo, a gente não olha a questão evolutiva de forma nenhuma. A carne é ser, e se não fosse a carne, a gente não teria evoluído, sabe? Isso. Aí, tipo, pô, como isso é possível? Aí a gordura da carne faz mal pro coração. Então, por que a gente estaria aqui? E aí vai aquela questão também de comer o tempo todo. Pô, a gente feast and fast, né? A gente tinha um banquete, comia muito, celebrava e tudo mais, quando achava o alimento e logo depois jejuava, porque era o que tinha, né? No inverno a gente ficava semanas comendo muito pouco ou nada, sabe? Então, a gente evolui por isso. Olha aí, eu tô 18 dias aqui, tô aqui, sabe? Isso... Henricão, cara... E você tá só reproduzindo... Continua. Ixi, vai cair, né? Qualquer um... coisa a gente encerra aqui e a gente começa de novo, não tem problema. Então fechou, pode ser. Certo? Pode ser. Vamos fazer o seguinte, para a gente poder avisar o pessoal e fazer tudo certinho e não cair de uma vez, vamos encerrar essa e começar de novo, o que é que tu acha? Vamos, beleza, fechou. Perfeito. Beleza? Então pronto, salva essa aí você já inicia, eu tô por aqui. Então beleza, fechou, galera, já vamos começar outra. Tá certo, volta aí, hein? Vou voltar.